Olá, boa noite. A cidade mais violenta do estado continua registrando assassinatos. Em menos de 24 horas, 3 pessoas foram mortas em Vila Velha. Os crimes aconteceram de ontem para hoje. Um deles foi em frente a uma escola. Um dos assassinatos foi o do adolescente Brian Rodrigues Rocha, de 15 anos. Ele foi morto na frente do Colégio Estadual de Terra Vermelha. O crime aconteceu por volta de meia-noite, mas 3 horas antes, outro homicídio já havia acontecido na cidade. Dessa vez foi na Prainha. O pescador Carlos André Santos da Cruz, de 44 anos, foi esfaqueado no peito. Ele pescava quando foi golpeado. O pescador chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. Já aqui na praia de Itaparica, o corpo de um homem foi encontrado na areia. Segundo informações da polícia, a vítima foi morta a pauladas. O corpo não possuía qualquer tipo de identificação e foi recolhido para o Departamento Médico Legal de Vitória. Quando o dia clareava, o bairro Aribiri virou o cenário de um atentado. Um rapaz de 20 anos foi socorrido pelo SAMU após ser baleado. A polícia militar chegou a ir ao bairro e foi recebida a tiros. Sobre esse jovem baleado em Aribiri, a polícia militar disse que ele não soube informar quem atirou nem o porquê foi alvo dos disparos. O rapaz foi socorrido pelo SAMU, encaminhado ao Hospital Antônio Bezerra de Farias. A Polícia Civil pede que quem tiver qualquer informação ajude nas investigações denunciando pelo 181. 8 mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Federal em uma operação que investiga um esquema de corrupção na Codesa. Os mandados foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. A ação aconteceu aqui no Espírito Santo e também em São Paulo e no Distrito Federal. O caso está no Supremo devido ao envolvimento de autoridade com foro privilegiado. Esta é a segunda fase da Operação Corsários, que mira um suposto esquema de fraudes em licitações na Codesa entre os anos de 2015 e 2018. Também é apurado desvio em 2 contratos no valor de R$9 milhões com prestadoras de serviços. A primeira fase da operação foi em maio de 2021. Na ocasião, a senadora Rose de Freitas foi um dos alvos de um mandado de busca e apreensão. O irmão e o primo da parlamentar foram presos. Em entrevista ao portal Tribuna Online, a senadora se defendeu, dizendo que a investigação era uma tentativa de atacar a honra dela. Os investigados podem responder pelos crimes de peculato, corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Agora a imagem de um capotamento. Veja quando um veículo da Sejus é jogado para o canteiro central e capota. A carreta troca de faixa e não percebe o veículo. 2 agentes da Secretaria de Justiça, de 36 e 47 anos, que estavam na viatura, ficaram feridos. Eles foram socorridos pela Eco 101. Esse acidente aconteceu no quilômetro 357 da BR-101, em Anchieta, no sul do estado. Uma das construções franciscanas mais antigas do Brasil virou um reduto de usuários de drogas e palco de confusão. Os moradores do centro de Vitória reclamam que o convento de São Francisco está abandonado pela igreja e pelo poder público. Parece o quintal de uma casa, mas a fachada é de um monumento histórico de Vitória. E quem está aí dorme ou usa drogas no local. A filmagem foi feita por moradores que assistem a essas cenas dia após dia. O convento, que é um dos maiores monumentos históricos, né, da cidade de Vitória, um dos conventos mais antigos do Brasil. Isso aqui é usado permanentemente por moradores em situação de rua e às vezes por moradores aqui do centro para usar drogas também. Fazem festa aqui, usam droga, até sexo muitas vezes acontece aqui. Durante o dia o monumento histórico fica assim, vazio. É que pela manhã chega um vigia que faz uma pequena limpeza do local e retira qualquer pessoa que estiver dormindo. O problema maior é à noite, quando há pouca iluminação e nenhuma vigilância. É aí que usuários de drogas e pessoas em situação de rua fazem do local o que bem entendem. Um exemplo é esse cantinho, que acaba virando um banheiro a céu aberto. O fedor de urina é forte, sem falar nas fezes. No chão ainda tem um rastro de que muita gente tem passado por aqui. Isso perturba muito a nossa,
a vizinhança aqui, principalmente o nosso prédio, que é o que fica mais aqui na frente, e espanta os visitantes também. Porque muitas vezes visitantes vêm aqui, principalmente no horário da noite, para aproveitar esse espaço que é realmente muito bonito. E as pessoas voltam porque ficam assustadas. A gente liga para o 190, liga para o 156, não acontece nada, ninguém vem aqui. O convento de São Francisco faz parte da história do Espírito Santo. Vizinho da Cúria Metropolitana, no local não há sequer uma placa sobre a obra do século XVI. Isso aqui é um espaço muito bonito, até para ser aproveitado por famílias, com criança, porque tem esse jardim aqui em frente, né? É uma área que tinha que ser mais visitada também, mais propagada, mas as pessoas têm medo, o que é uma pena, né? Como eu falei, isso aqui deveria ser, assim, não é que deveria ser, isso aqui é um dos espaços históricos mais importantes do estado, porque é um dos conventos mais antigos do estado. A Guarda Municipal da capital diz que o patrulhamento acontece ao redor. O patrulhamento ocorre normalmente, como ocorre em todas as ruas do centro. Vocês não têm registro de acionamento aqui para a área? Negativo. Não temos esses registros intensificados. Registro pode até ocorrer, porém o atendimento é feito nesse momento. Porém, não temos o conhecimento de que está havendo tantas ocorrências. Porque se há um número elevado de ocorrências, a gente intensifica os patrulhamentos na região. E hoje não é o que a gente tem, não tem o nosso conhecimento, não tem esses registros no 156 que façam com que nós intensificamos esse patrulhamento. É um absurdo, né? Nós pedimos nota à assessoria da Igreja Católica, mas infelizmente não tivemos retorno. Agora a gente fala de chuva, viu? Tem alerta vermelho para o risco de temporais em 64 cidades capixabas, incluindo a Grande Vitória. Na região serrana do estado, uma tempestade deixou várias ruas alagadas. Em Itaguaçu, a água invadiu vários imóveis. Pelo menos 5 pessoas tiveram que ir para a casa de parentes. Foram 2 horas de chuva intensa e um córrego transbordou. Na saída para Baixo Guandu, uma cachoeira de lama se formou. A Defesa Civil de Itaguaçu está em alerta para atender as ocorrências. Situação parecida na cidade vizinha, em Tarana. A chuva intensa inundou vários pontos da cidade. Os bueiros não suportaram tanta água, inclusive no centro da cidade, onde está sendo feita uma obra de drenagem. A prefeitura faz um levantamento dos prejuízos. E durante a madrugada, hein, gente? Vocês viram? Caíram mais de 16 mil raios, isso em 6 horas, só aqui no Espírito Santo. Para muita gente foi assustador, né? Um professor da UFES explica o que causa tanta descarga elétrica em tão pouco tempo. E se prepare, viu? Porque pode vir mais por aí. Foram 16.403 raios registrados no Espírito Santo na madrugada desta terça-feira. Dados do Grupo de Eletricidade Atmosférica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostram que o fenômeno foi registrado entre meia-noite e 6 horas da manhã. Na Grande Vitória, a maior quantidade de raios aconteceu em Cariacica, seguido de Vila Velha, Serra e Vitória. O barulho foi tanto que algumas pessoas perderam sono com medo. Eu acordei no susto, assim, e aí depois continuou trovejando, relampejando, aí eu não consegui dormir direito, não. Acordei umas 3h20 mais ou menos e foi difícil voltar a dormir. Demorou 1h30 mais ou menos, porque estava muito trovão mesmo. Hernani Rodrigues é doutor em educação científica e professor da UFES. Ele explicou a causa dos raios e trovões. Esse é um fenômeno natural que acontece pelo movimento de partículas de água nas nuvens, tipicamente nuvens que vão muito alto, que são mais comuns nessa época do ano, e por isso a gente tem, como esse movimento da água dentro da nuvem, a eletrização da nuvem. Como uma nuvem está eletrizada, essa carga elétrica precisa ser descarregada de alguma forma. E ela é descarregada nessa rápida descarga elétrica que a gente vê, inclusive, a ionização é chamada de raio. E a gente ouve esse barulho chamado trovão, que é um fenômeno natural, mas que especialmente ontem à noite foi muito intenso. E mesmo com tanto barulho, Ícaro dormiu e ficou surpreso com os vídeos que recebeu, como esses da SEASA em Campo Grande, Cariacica. Uma imagem mostra o apagão depois que um raio atingiu o local. Eu gosto sempre de retirar
da tomada de aparelhos eletrônicos, né, como notebook, telefone, para evitar de causar um dano ao aparelho, né? E o Ícaro tem razão. Segundo especialistas, em dias de tempestade com raios e trovões, é importante desligar os aparelhos eletrônicos e, principalmente, não carregar o celular e muito menos usá-lo enquanto o carregador estiver na tomada. E fora de casa? Existem riscos, existem registros de mortes por raio e existem registros de ferimentos por raios. Por isso é importante ter algum cuidado quando você está numa tempestade elétrica. O principal cuidado é evitar uma área aberta e descampada, porque existe um fenômeno físico ligado a pontas que você tem concentração de cargas elétricas nas pontas. Por isso que o para-raio é uma ponta também. Mas se você está num campo aberto, você é a ponta, pode ser você o local mais provável onde um raio atinja. Se você está num campo aberto e tem uma árvore, a árvore é o local mais provável onde o raio se descarregue. Por isso, embaixo de árvore de jeito nenhum, mas em ambientes fechados você está mais protegido. E a quarta-feira pode ser de nuvens carregadas com pancadas de chuva e prováveis trovoadas. Bom redobrar os cuidados. À medida em que você vai percebendo uma estação com mais precipitação e com mais formação de nuvens, é comum que tenha também mais tempestades desse tipo. Então, reforce os cuidados e se proteja. A seguir, taxista invade delegacia e pede socorro. A passageira fingiu passar mal para anunciar um assalto. Nós voltamos já. Um taxista invadiu o pátio da delegacia de Vila Velha com carro para pedir socorro. Dentro do veículo estava uma mulher que tinha anunciado um assalto. Ela continuou com a mão dentro da mochila o tempo todo, para me intimidar. Não sabia se ela tinha uma faca, uma navalha, um revólver. A dúvida é de um taxista de 54 anos. Ele viveu momentos de tensão dentro do carro em Vila Velha. O homem pegou uma passageira que pediu uma corrida para o bairro Dom João Batista. A mulher estaria passando mal. Eu não vi nada suspeito, nada diferente. Embarquei ela no carro, ela sentou atrás com a mochila na frente do corpo dela e levei ela para Dom João Batista. Só que no caminho, a passageira simulou estar armada e anunciou um assalto. Ela falou, ó, entrega tudo, o celular, o dinheiro, o carro, que os meninos estão vindo aí para apanhar do movimento. Aí eu não senti muito firmeza nela, falei, então agora que já que a senhora está armada, pode me dar um tiro, pode fazer o que a senhora quiser, que eu estou saindo daqui agora de qualquer jeito. Aí engatei uma ré no carro, manobrei o carro rápido e vim procurando uma patrulha no meio da rua. Depois de rodar por cerca de 4 quilômetros, sempre com a passageira no ouvido dele pedindo para que ele parasse o carro e liberasse ela, o taxista invadiu aqui, ó, a contramão e ele veio parar no estacionamento da Delegacia Regional de Vila Velha. Aqui, ele acabou jogando o carro na direção de um policial civil que estava no pátio. Ele desceu do carro e então pediu socorro. Abri as portas e falei, essa mulher está armada e falou que é um assalto. Aí eles vieram, os 4 policiais, algemaram ela e levaram para a delegacia para fazer o BO. Neuzimar Garcia, de 52 anos, acabou presa em flagrante no estacionamento da Delegacia Regional de Vila Velha. Na manhã de hoje, no Departamento Médico Legal para exame, a suspeita não quis comentar o crime. Essa não é a primeira vez que o taxista vive situação de perigo no trabalho. Em 20 anos de profissão, foram mais de 10 assaltos. Faca, revólver. 52 anos, hein? A mulher passou por audiência de custódia e vai continuar presa. E um homem foi preso por agredir a esposa 2 vezes em menos de 5 dias. Felipe Marques Nunes foi detido pela Guarda Municipal da Serra após ser agredido por populares. Ele tinha arremessado um copo na cabeça da companheira no meio da rua, em Morada de Laranjeiras, na Serra. Quando a viatura chegou, a mulher tinha também um hematoma na cabeça e outro no peito, que seria da primeira agressão. O suspeito ainda tentou reagir à prisão, mas foi algemado e levado para a delegacia. Lá ele foi autuado por lesão corporal na forma da Lei Maria da Penha e encaminhado ao presídio. A seguir, ele tem menos de 3 anos e já sabe ler e fazer contas. Você vai conhecer já já o Ravi, é um instante só. Com menos de 3 anos, o Ravi já sabe ler, conhece palavras em inglês e faz até algumas contas. E o menino já está fazendo sucesso na internet.
Ravi é ligado no 220. Menino que não para quieto, também pudera, né, gente? 2 anos e 7 meses e ainda é genial. Pintar, ver desenho, ler. É isso mesmo. Ele já se aventura nas palavras só com 2 aninhos. Esse, Ravi. E não para por aí não, tá? Quando o assunto é inglês, ele também se aventura. Que cor o rabo do dinossauro? É azul. Azul? E como é que fala azul em inglês? Blue. Na internet, a mãe já publicou alguns vídeos do pequeno resolvendo algumas questões de matemática. É, isso também. Olha só. 1 mais 1... 2. 2. Um belo dia, a Kênia escreveu o nome do Ravi num papel. Desse jeito aqui. E ele leu. Ela levou um susto. É porque na época ele tinha só 2 aninhos de idade. Claro, como é que uma criança de 2 anos já sabe ler? Ela foi escrever outras palavras e ele foi acertando tudinho, aprendendo direitinho, falando ao modo dele. Hoje o Ravi tem 2 anos e 7 meses e surpreende ainda mais a família. Todo dia é um aprendizado diferente. A gente estava deitada naquele momento ali para ele ficar mais tranquilo para dormir. E aí eu escrevi o nome dele desenhando ali com ele, escrevi o nome dele, aí ele foi e identificou Ravi. Aí eu olhei assim pro meu esposo, estava do lado, aí ele falou, ué, ele já identifica o nome dele. Eu falei, já? Ele já. Aí comecei a escrever outras palavras para ver se ele tinha mesmo noção daquilo dali que ele estava, ou se era só o nome dele. Aí ele foi lendo, foi uma surpresa. Eu fiquei assim, impactada. Esse ano pequeno deve entrar na escolinha, a princípio, para a idade dele mesmo. E a família já está buscando aí especialistas para ajudar a lidar com essa condição do Ravi. A gente já está à procura de um neuro, né, para avaliar, até mesmo também uma clínica para ver essa questão se realmente ele tem o QI elevado. Ao mesmo tempo que é uma coisa boa, a gente se preocupa, né? De acordo com os especialistas, o Ravi pode ser uma criança com altas habilidades e dá para identificar essa condição em outras crianças. É só se ligar nas características. Elas aprendem fácil e rapidamente. Elas pensam de forma incomum para resolver um problema. Às vezes dão uma volta, às vezes são mais rápidas do que nós para resolver aquele problema. Elas são persistentes e persuasivas. Elas estão sempre curiosas em busca do porquê das coisas. E aprendem facilmente outras línguas. A família também tem um papel fundamental nessa jornada. Porque em muitos locais onde ela está, ela é tida como estranha, e se ela é bem acolhida em casa, ela vai desenvolver isso melhor. As crianças com altas habilidades não são aquelas que são excelentes em tudo. Não, ela pode ter dificuldades em alguma coisa. Ela pode apresentar essa dificuldade até numa aprendizagem. Esperto, ativo, inteligente, além de tudo. Um doce. Um garoto super carinhoso. É um fofo, Ravi, não é não? Se Deus quiser, vai longe. Olha, os pais de crianças com um desenvolvimento avançado, como é o caso do Ravi, precisam mesmo buscar a orientação de um neuropediatra. Esse acompanhamento é importante para evitar que no futuro a criança tenha uma dificuldade de relacionamento social. O TN2 fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Amanhã tem mais informação para você às 7h20. Eu te espero. Até lá.